Arão, ele era um tipo de Cristo, que é o sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Ele é o ungido. O óleo vem da cabeça para o corpo. Então é Jesus quem derrama esse óleo sobre a igreja, sobre os servos dele. Tanto que Jesus fala assim, é necessário que eu vá para que o Espírito Santo venha. Então o óleo vem da cabeça, o óleo vem de Cristo. João Batista mesmo disse, eu batizo com água, mas tem um entre vós aí que ele batiza com o Espírito Santo e com fogo. O óleo vem da cabeça para o corpo, mas o corpo precisa estar unido para receber esse óleo. Nós precisamos estar vivendo em união. É como o óleo que desce sobre a cabeça e desce sobre a barba, porque Arão, o sacerdote, tinha uma barba comprida e desce sobre a orla da sua veste, vai até embaixo. Então o óleo, ele desce sobre o corpo. Você imagina quando o óleo desceu sobre a cabeça de Arão, uniu todos os fios de cabelo que estavam ali. Você que porventura tem um cabelo liso, né? Se pegar um vaso de óleo e derramar sobre a sua cabeça, vai unir todos os fios de cabelo. Então o óleo, esse óleo, o Espírito Santo de Deus, ele produz união. Eu costumo dizer que o crente ungido é o crente unido. Se você tem essa unção, a presença de Deus na sua vida, você vai trabalhar em união no corpo de Cristo, que é a igreja. Então, primeira coisa é que o óleo produz união. Segundo, o óleo produz cura e produz renovação. A Bíblia diz em Lucas capítulo 10, sobre a parábola do bom samaritano, que havia um homem que saiu de Jerusalém para Jericó e foi pego pelos seus salteadores. E ali ele estava meio morto. Passou um sacerdote, não fez nada. Passou um levita e nada fez. Mas aí passou um samaritano. E o samaritano desceu da sua cavalgadura e o texto diz que ele passou óleo e vinho nas feridas. Sacerdote sem óleo não se compadece de quem está caído. Crente sem óleo, sem a presença do Espírito Santo, ele não tem compaixão de quem está à beira do caminho, precisando de socorro. Mas um samaritano que tem óleo, ele vai se compadecer. O óleo produz cura. Tiago, ele diz, tem alguém entre vós doente? Chame os presbíteros, unja com óleo e faça a oração. E a oração da fé salvará o doente. O óleo também, ele traz cura. O Espírito Santo, ele é um instrumento de cura na vida daquele que está doente. Talvez você esteja me ouvindo hoje por essa emissora, ou até mesmo assistindo pelo YouTube, e você está passando por um problema de enfermidade. E eu creio, se você tiver fé, que esse óleo ele pode descer sobre a sua vida agora, trazendo cura para a sua vida, repreendendo essa enfermidade, arrancando essa enfermidade, porque o óleo de Deus, o Espírito Santo, ele produz cura. Certa vez eu fui pregar numa igreja e eu preguei nessa igreja lá no Jardim do Trevo e eu, por misericórdia e graça, eu falei assim, se você crer, a glória de Deus estava se manifestando ali na igreja. Falei, tem um óleo de Deus descendo aqui, se você crer e você estiver doente, Jesus te cura hoje. Passou um determinado tempo, talvez um ano, eu fui pregar em outra igreja no bairro de São Paulo, no estado, no bairro São Paulo. E ali estou pregando, aniversário da igreja, e no final do culto uma irmã pediu ali o pastor para falar algo no microfone, ele deu o microfone a ela, e ela disse assim, ó, eu vim aqui para que o nome de Deus fosse glorificado. Eu estava com câncer, eu estava com caroço nos seios, e o pastor Manuel Corrêa, no dia tal, assim, no mês tal, ele pregou numa igreja, falou que Deus estava curando, e eu coloquei a mão e orei ali, e para a honra e glória do Senhor, o problema desapareceu, fiz todos os exames e fui curada para a honra e glória do Senhor. O óleo de Deus, ele traz cura. O óleo de Deus, que é o Espírito Santo do Senhor,
ele também traz renovação. Ele traz renovação. 2 Coríntios 3,18. Paulo diz ali naquela carta aos Coríntios que nós refletimos como espelho a glória do Senhor e somos transformados de glória em glória. O Espírito Santo, ele traz renovação, esse óleo traz renovação. Uma vez fui morar numa casa, e a casa era uma casa que estava fechada há algum tempo, uma casa grande, mas a porta fazia muito barulho. Quando abria e fechava, a porta ficava rangindo. E eu até de madrugada dormindo, alguém abria a porta e aquele barulho nos acordava. Eu falei, eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou pegar um óleo e vou colocar aqui nessas dobradiças. Não era nem um óleo apropriado para isso, era óleo de motor de carro. E eu coloquei aquele óleo, fui mexendo a porta e a porta ficou macia e terminou aquele barulho e lubrificou. Porque o óleo, ele traz renovação. Talvez você já foi batizado com o Espírito Santo, falava em línguas estranhas. Talvez você já era um evangelista, uma ganhadora de almas, pregava o evangelho, mas no meio da caminhada você descuidou e você se afastou da presença de Deus. Mas hoje Deus tem um óleo para derramar na sua vida para trazer renovação. E a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. O propósito de Deus é que você volte a produzir na obra de Deus. Então o Espírito Santo, ele traz renovação. Além de cura, ele traz renovação. Também o óleo de Deus, por isso que não pode faltar o óleo, não pode faltar unção. A igreja que não tem óleo, a igreja que não tem unção, é como um carro sem motor, um relógio sem ponteiro, ela não cumpre a finalidade dela. Um obreiro, um pregador que prega sem óleo, ele prega seco. Que canta sem óleo, canta seco. Porque é o Espírito Santo é que faz a diferença em um culto, em uma pregação, em uma oração. Seja lá qual for o tipo de trabalho que você estiver fazendo para Deus, você precisa dessa unção, desse óleo. Terceiro, o óleo produz a verdadeira adoração. E a Bíblia vai falar sobre uma mulher que foi adorar a Deus com óleo. Jesus estava sentado na mesa e aquela mulher entrou pela porta trazendo um vaso de alabastro de um nardo puro, um óleo perfumado. E ela entrou naquela casa para adorar o Senhor com aquele vaso de alabastro de óleo. E quando ela entrou ali naquela casa, ela derramou aquele óleo sobre o Senhor Jesus. Alguns discípulos estavam na mesa e houve uma murmuração e disse: por que essa mulher não pegou o dinheiro desse perfume e deu aos pobres? Que desperdício! E Jesus repreendeu aqueles discípulos e disse o seguinte: o que essa mulher fez vai ficar na história. Nos 4 cantos da terra onde esse evangelho for pregado, o ato dessa mulher será mencionado. E hoje nós estamos aqui falando sobre aquilo que aquela mulher fez. Aquela mulher prestou uma adoração com óleo. Deus quer que você preste uma adoração com óleo, com unção, com graça, com poder. E ali Jesus falou que aonde fosse pregado o evangelho ia ser mencionado a atitude daquela mulher. A diferença é que existe uma diferença do verdadeiro adorador para o murmurador. Geralmente, quando a pessoa fica sem óleo, ele reclama de tudo, nada tá bom para ele, o culto não tá bom, a pregação não tá boa, mas muitas vezes é porque tá faltando óleo na vida dele. Mas nós precisamos buscar esse óleo, buscar essa presença. Tem um preço? Tem um preço, o óleo tem preço. O azeite não é, nem no supermercado o azeite não é barato.
E essa unção de Deus também, ela tem um preço, mas vale a pena. Aos Efésios 5,18, Paulo diz naquela carta para os crentes de Éfeso, no capítulo 5, versículo 18: não vos embriagueis com vinho que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. É um propósito de Deus que nós sejamos verdadeiros adoradores, aqueles que adoram na unção de Deus, na presença de Deus. Também o óleo de Deus, ele é o combustível para chegarmos no céu. Ele é o combustível. Você sabia que o carro, não estou falando carro elétrico, né? Agora saiu o carro elétrico, mas o carro a combustão, ele trabalha com gasolina ou álcool, que é o combustível, mas ele também tem que periodicamente fazer a troca de óleo. Você sabia dessa? Dependendo do óleo, é 5 em 5 mil quilômetros ou 10 em 10 mil quilômetros. Porque o óleo, o motor, ele trabalha dentro do óleo. Ele trabalha dentro do óleo. E se não tiver óleo ali, ou se o óleo estiver vencido, porque com o tempo aquele óleo vai sendo danificado, não vai tendo a viscosidade como ele era um óleo novo, então tem que periodicamente trocar o óleo, o filtro do óleo, para o motor trabalhar dentro do óleo. Aí o motor bate. O que significa isso? O carro pifa, o carro para. Tem muita gente que parou no meio da caminhada porque descuidou do óleo. Tem muita gente que estava na igreja, hoje está na cachaça, está na maconha, porque um dia ele foi servir a Deus, parou de orar, parou de buscar a presença de Deus, e ele começou a trabalhar sem óleo, sem unção, sem graça, sem a presença de Deus. E a presença de Deus é que vai fazer a diferença quando você prega, quando você ora, quando você canta, quando você evangeliza. É a presença de Deus, é o óleo de Deus sobre a sua cabeça, sobre a sua vida. O salmista Davi, no Salmo 23, no versículo 5, ele fala: preparas uma mesa perante os meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Deus quer que você tenha um cálice transbordando. Deus quer que você seja cheio da unção de Deus. Então, o óleo é o combustível para chegar no céu. Jesus fala em Mateus capítulo 25 sobre as 10 virgens que estavam indo ao encontro do esposo. Todas elas eram virgens, todas elas estavam no caminho certo, todas elas tinham lamparina, todas elas tinham as lamparinas acesas. Mas o versículo 5 fala: e tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite veio o grito, aí vem o esposo. O grito da meia-noite está chegando, Jesus está voltando. Como está a tua lamparina? Está acesa ou está apagada? Lamparina sem óleo, sem combustível, ela se apaga. Quando elas levantaram diante daquele grito, elas viram que a chama estava se apagando. Talvez a chama já apagou na tua vida ou está se apagando. Mas Jesus hoje quer reacender essa chama, esse desejo de adorar, de fazer a obra de Deus, esse desejo de produzir para o reino de Deus. Seja lá onde você estiver, ouvindo essa pregação agora, Jesus quer colocar o óleo sobre a tua cabeça. Jesus quer levantar você novamente, para você continuar a caminhada para o céu, porque o noivo está chegando a qualquer momento e a sua lâmpada não pode estar apagada. Levantaram, e as prudentes, elas reabasteceram a sua lamparina e a chama novamente acendeu. Mas as loucas, as nécias, elas não tinham azeite de reserva. E por causa disto, elas pediram às prudentes e disseram: dá-nos do vosso azeite. E as prudentes disseram: não, se a gente te der azeite, vai faltar para nós. Ide comprai. Sabe o que Jesus está dizendo? O azeite tem um preço. Esse óleo tem um preço. É o preço da oração, da consagração, da vigília. É o preço de caminhar na presença de Deus, meditar na palavra. É o preço a pagar por esse óleo.
ide comprai. Elas foram comprar. E as prudentes entraram para as bodas, para participar da festa. Mas as nécias ficaram para trás. Foram negligentes. Não seja negligente. Se existe uma coisa importante para nós buscarmos hoje, é a presença do Espírito Santo. Jesus fala em Lucas capítulo 5, do versículo, não me recordo, se eu não me engano, acho que é versículo 13, que ele vai falar que, ou 23, que ele vai dizer que Deus não vai negar o Espírito Santo àqueles que vos pedirem. Então busque essa presença do Espírito Santo, para que você não fique no meio do caminho. Quem anda na reserva corre o risco de ficar na estrada. Jesus não quer que você fique, Jesus quer que você chegue na presença dele. Então você precisa desse combustível que é o óleo, porque sem o combustível a gente não chega no céu. E encerrando aqui, o óleo também produz alegria. Hebreus capítulo 1, versículo 9, diz que Jesus amou a justiça e odiou a iniquidade. Por isso teu Deus te ungiu com óleo da alegria mais do que os seus companheiros. Talvez você está triste, talvez a tristeza tenha consumido a tua vida porque você perdeu um ente querido, ou porque você está vivendo uma fase difícil da sua vida, mas Jesus quer alegrar sua alma com esse óleo, porque o Espírito Santo, ele é o óleo da alegria. Mesmo diante das adversidades, ele traz alegria para a tua alma. Gálatas capítulo 5, versículo 22, fala sobre o fruto do Espírito, e uma das qualidades dele é gozo. Lá no céu vai ser gozo perfeito, vai ser alegria. Então Jesus quer te dar esse óleo da alegria para você viver, mesmo diante das adversidades, com coragem, com fé, com perseverança, até aquele grande dia que você vai morar eternamente com Ele na presença do Senhor. Guarde essa palavra no seu coração. Esse que vos fala é o pastor Manuel Correia, da Assembleia de Deus, Ministério de Madureira. Um abraço. Recebemos aqui no estúdio da 89 Maravilhas 106,5 FM o pastor Manuel Correia, da Igreja Assembleia de Deus Madureira. Ele trouxe uma palavra profunda para o seu coração. E aí, o azeite tá cheio de óleo? Deixa nos comentários se a candeia tá acesa, né, pastor? Ô, glória! É o programa Almoce com a Palavra. Amanhã, né, teremos mais uma edição do programa, com mais um devocional do pastor Manuel Correia. No YouTube, meus irmãos, eu vou despedir de vocês do YouTube, vou ficar só pela FM. Você pode entrar em 89 Maravilha, em Valadares 106,5, ou acompanhar